today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de um tema muito importante e que tem caído muito no Enem, que é o conceito de energia, tá? Quando você pega as provas do Enem de anos anteriores, você vai ver que sempre tem uma questão que fala sobre os conceitos de energia. Então eu vou iniciar com vocês agora uma sequência de videoaulas onde nós vamos abordar essas energias e as formas como elas podem cair no Enem. Então eu quero falar com vocês a respeito de energia cinética, quero falar com vocês a respeito de energia potencial, energia mecânica, quero falar com vocês a respeito dos teoremas que há envolvendo os conceitos de energia, tá? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: quando nós falamos a respeito de energia, nós precisamos entender que energia é uma palavra, é um termo extremamente abstrato, tá? Que não é de simples compreensão, né? E até hoje não há uma definição bem clara a respeito do conceito de energia. Tá? Não existe uma definição clara, uma definição bem específica a respeito do conceito de energia, a respeito da palavra energia. Existe uma melhor definição a respeito do conceito de energia, que energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Tá? Essa é a melhor definição que nós podemos ter, que nós podemos dar a respeito da palavra energia, a respeito do conceito de energia. Quando nós falamos a respeito de energia, é importante a gente entender que existem diversos tipos de energia. Tá? Eu posso ter uma energia eólica, eu posso ter uma energia geotérmica, eu posso ter uma energia nuclear, eu posso ter uma energia térmica, eu posso ter uma energia hidroelétrica, certo? Mas todas essas modalidades de energia que eu acabei de falar com vocês, elas podem ser resumidas, elas podem se dar basicamente de duas formas. Na forma de energia cinética e de energia potencial, que é o que nós vamos falar ao longo dessas videoaulas. Tá? Então vamos continuar nosso estudo aqui. Quando nós falamos a respeito do conceito de energia, tá? Lembrando que essas energias, elas podem ser energias, nós chamamos de fontes limpas, tá? Que são fontes de energia renováveis, ou nós podemos ter fontes de energia não renováveis, que são aquelas fontes de energia que acabou, a gente não vai ter mais nenhuma outra energia associada a essa energia que acabou, tá? Como, por exemplo, a energia derivada do petróleo, por exemplo, tá? Então, por exemplo, petróleo acabou, eu não vou ter mais nenhuma modalidade de energia associada a ela, tá? Não vou ter nenhuma energia associada a esse petróleo, por exemplo, tá? Que é uma fonte de energia não renovável. Quando nós falamos a respeito do conceito de energia, a energia ela possui algumas características, tá? Quais são as características associadas à energia? Primeira característica é que a energia ela não pode ser criada, ou seja, nós não criamos a energia. Beleza? Segunda característica da energia, a energia ela não pode ser destruída. Ou seja, eu não consigo acabar com essa energia, eu não consigo fazer com que essa energia deixe de existir. A energia, então, na verdade, ela é o quê? Ela é apenas transformada. Quando nós falamos no conceito de energia, nós temos que entender que não se cria a energia, não se destrói a energia e que a energia ela é apenas transformada. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, na energia elétrica que nós temos na nossa casa, essa energia elétrica, antes de ser energia elétrica, ela era outra modalidade de energia. Ela foi, por exemplo, energia potencial, que foi transformada em energia cinética, que consequentemente se tornou uma energia mecânica e que depois virou uma energia elétrica. Tá? A mesma coisa, quando eu estou falando, explicando isso aqui para vocês, eu tenho uma energia sonora. Beleza? Essa energia sonora, ela foi antes de ser o som, essa energia sonora, ela era uma energia química no interior do meu corpo. Então toda a energia que nós temos, tá? Toda a energia que nós temos associada no nosso universo, ela vem sempre de um processo de transformação. A energia ela vai ser sempre transformada de forma consecutiva, de forma sucessiva, até a gente ter uma energia que, entre aspas, a gente pode dizer como energia final, tá? Entre aspas, tá? Então, ou seja, qual que é a melhor definição que nós temos para o conceito de energia? Então, energia nada mais é do que o quê? Do que a capacidade que um determinado corpo tem de realizar trabalho. Essa é a melhor definição que nós temos para o conceito de energia.
Nos nossos estudos, o que nós vamos fazer? No estudo da mecânica, mais especificamente, nós vamos trabalhar com a energia basicamente de duas formas. Nós vamos trabalhar com essa energia na forma de energia cinética e nós vamos trabalhar com essa energia na forma de energia potencial. Nós vamos iniciar os nossos estudos com a forma da energia cinética, beleza? Bom, então vamos iniciar os nossos estudos aqui então a respeito dos conceitos de energia. Vamos começar então com a parte de energia cinética, definindo o que é a energia cinética de um determinado corpo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai considerar, nós vamos considerar um determinado corpo, tá? Um corpo que tem uma massa m. Esse corpo ele vai estar apoiado numa superfície horizontal qualquer, certo? E a gente vai imaginar o seguinte, nós vamos imaginar que esse corpo esteja se movimentando com uma determinada velocidade, seja ela constante ou não. A gente vai levar em consideração esse conceito de velocidade constante mais para frente. Então vamos considerar um determinado corpo de massa m, apoiado em um plano horizontal, e ele está se movimentando com uma determinada velocidade v. Então quando a gente olha para esse corpo, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que esse corpo possui, por causa do seu movimento, uma energia que nós chamamos de cinética. Então, o que é a energia cinética? Energia cinética é a modalidade de energia que um determinado corpo vai possuir, que um determinado corpo apresenta, devido ao movimento que esse corpo possui. Ou seja, toda vez que eu tiver um determinado corpo em movimento, esse corpo vai possuir uma energia que nós chamamos de energia cinética. Então, energia cinética é a modalidade de energia que um corpo apresenta devido ao movimento do corpo. Mas presta bastante atenção no que eu vou falar. Essa energia cinética, esse movimento, ele está sempre associado ao que nós chamamos de referencial. Beleza? O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que um corpo vai possuir energia cinética quando em relação a um determinado referencial, ele possuir um determinado movimento. Vamos levar em consideração aquela situação do ônibus. Vamos supor que eu tenho duas pessoas sentadas, uma do lado da outra, dentro de um ônibus que esteja em movimento. Essas duas pessoas, elas vão possuir energia cinética? Não. Por que elas não vão possuir energia cinética? Porque elas não terão movimento uma em relação à outra. Mas se tiver uma pessoa do lado de fora do ônibus, vendo o ônibus passar, essas duas pessoas vão possuir energia cinética, porque elas vão estar em movimento em relação ao outro referencial. Então a energia cinética é uma modalidade de energia que existe devido ao movimento dos corpos. Mas como a gente já estudou em cinemática, esse movimento ele requer um referencial. Então se esse corpo tiver em movimento em relação a um determinado referencial, ele possui energia cinética. Se ele não tiver em movimento em relação a um determinado referencial, ele não possui energia cinética. Então, para a gente afirmar se um corpo tem ou não energia cinética, o que a gente precisa falar? Eu preciso verificar o referencial. Há movimento em relação ao referencial, então tem energia cinética. Não há movimento em relação ao referencial, então esse carinha não possui energia cinética. Beleza? Matematicamente, como que nós vamos definir a energia cinética de um corpo? Para a gente definir a energia cinética de um corpo, o que a gente tem que levar em consideração? Nós vamos levar em consideração a massa desse corpo e a velocidade que esse corpo possui. Então, a energia cinética de um determinado corpo, ela vai ser dada pela relação mv ao quadrado dividido por 2. Então, se eu quero determinar a energia cinética de um determinado corpo, eu vou ter sempre que levar em consideração essa equação. Massa do corpo, velocidade do corpo elevado ao quadrado, dividido por 2. Que essa equação estamos falando? Estamos falando o seguinte, que a energia cinética de um corpo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo. Ou seja, quanto maior a velocidade do corpo, maior vai ser o quê? A energia cinética desse corpo. Beleza? Pessoal, finalizando essa primeira parte do nosso estudo sobre energia cinética, eu quero falar com vocês a respeito de duas observações com relação à energia cinética de um corpo. Primeira observação, uma parte dela eu já falei, que é o seguinte, que eu já falei, é que a energia cinética de um corpo ela vai depender sempre do referencial. Ou seja, se há movimento em relação a um determinado referencial,
há energia cinética. Se não há movimento em relação a um determinado referencial, não há energia cinética. Ou seja, a energia cinética de um corpo, ela depende do referencial adotado. Essa é a primeira observação. E uma segunda observação que a gente pode falar com relação à energia cinética é o seguinte, é que muitos autores definem a energia cinética como sendo uma energia atual. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que enquanto há movimento, há energia cinética. Se o movimento deixou de existir, vai deixar de haver energia cinética. Ou seja, energia cinética é uma modalidade de energia de momento. Ou seja, se tem movimento, tem energia. Deixou de ter movimento, deixou de ter energia. Beleza? Essas são as duas observações que nós podemos fazer. Vou finalizar aqui então essa primeira parte do nosso estudo sobre energia cinética e nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre o teorema da energia cinética, que é muito importante, tá? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! About you now.